Olá. Segundo a FAO, a Agência das Nações Unidas que trabalha no combate à fome e à pobreza, cerca de 1/3 dos alimentos produzidos no mundo é desperdiçado. No Brasil, a privação de alimentos atinge 26 milhões de pessoas e coloca o país em 8º lugar entre as nações com insegurança alimentar severa. Projeto de lei na Assembleia Legislativa institui ou estabelece diretrizes para a política estadual de erradicação da fome e de promoção da função social dos alimentos. Este é o tema do programa em discussão de hoje com os nossos convidados. Dr. José Valverde Machado Filho, ele é secretário executivo do CONSEA São Paulo, Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. Juliana Casagrande, nutricionista do programa Ajuda Alimentando. A nutricionista e consultora da Associação Brasileira de Nutrição, Karen Soares, e a deputada Célia Leão, do PSDB, que é a autora deste projeto de lei. Muito obrigado pela presença de todos aqui neste programa em discussão. Ainda segundo a ONU, cerca de 800 milhões de pessoas passam fome todos os dias no mundo. O Brasil se engajou na luta para mudar esse cenário por meio do Centro de Excelência contra a Fome, ligado ao Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. A criação do centro, ele vem com uma necessidade dos países de criarem programas nacionais de combate à fome e à pobreza. E o Brasil tem sido um exemplo ao longo dos últimos anos de sucesso em combate à fome e à pobreza no país. Vou falar primeiramente sobre o Programa Mundial de Alimentos. É a maior instituição das Nações Unidas de caráter humanitário. O que significa isso? Naqueles países onde existem conflitos, problemas de várias naturezas, o PMA está presente, levando comida, levando apoio. Então, quando nós vemos uma crise como a da Síria atualmente, campos de refugiados que estão lá, várias pessoas fugindo da guerra, o PMA é o responsável por levar alimentos, por levar água e levar todas as condições para que essas pessoas sobrevivam àquela situação. O PMA está presente hoje em mais de 80 países do mundo, ajudando esses países em várias áreas, desde agricultura familiar, como alimentação escolar, como apoio à criação de programas nacionais. O Centro de Excelência contra a Fome, ele vem exatamente nessa linha, ajudar os países a criarem programas nacionais e não fiquem mais dependentes de ajuda externa no combate aos seus problemas. Então, o Centro trabalha com países, fazendo com que esses países criem institucionalidades, criem políticas públicas para que eles comecem a fornecer os alimentos e o apoio às comunidades mais carentes desses países. Nós utilizamos como para isso o exemplo brasileiro nos últimos anos. O Brasil tem muitas políticas públicas de sucesso e que receberam uma notificação das Nações Unidas como políticas a serem desenvolvidas, a serem colocadas em prática em outros países do mundo. E isso faz com que o Brasil seja um bom exemplo a ser seguido, até porque o Brasil não é considerado um país de extremo desenvolvimento. Ele é considerado um país em desenvolvimento que se assemelha com as condições dos demais países periféricos do mundo que estão tentando criar condições de fuga da pobreza e de eliminação da fome nesses países. A fome não é um problema geográfico, não é um problema cultural, não é um problema de uma situação de um país. A fome é um problema político e apenas com trabalho político, com interesse político, é que nós vamos resolver esse mal. Doutor Valverde, o Brasil está cumprindo exatamente o seu papel no combate à fome. A gente tem entre os 8 objetivos de desenvolvimento do milênio estabelecidos pela ONU, acabar com a fome e a miséria. Isso era até 2015. E vem acontecendo o que está estabelecido ou não? O Brasil, no início dos anos 2000, deu um importante passo para propriamente o combate direto à fome. Foram políticas importantes, como Fome Zero, que tiraram o país do risco, do risco inclusive da FAO, da ONU, que colocava ali o país ainda num ranking ainda bem pior. Mas é claro que ainda não é algo plenamente resolvido, sobretudo no âmbito nesse país continental, que nós temos,
e também no âmbito do estado de São Paulo. A fome é um grande problema, não podemos descuidar, porque nós encontramos a fome, a insegurança alimentar, seja na agenda urbana, na agenda rural, inclusive, nos territórios rurais, e por isso eu quero muito, no âmbito aqui do estado de São Paulo, trazendo a discussão para cá, cumprimentar de pronto a deputada Célia Leão por essa iniciativa legislativa. Essa iniciativa é importante porque aí vou usar meu veio jurídico aqui, no nosso arcabouço, pela nossa Constituição, a partir da emenda 64, de colocar o direito à alimentação no rol das garantias fundamentais, no rol do direito social. Então isso é importante. Hoje o ser humano, o brasileiro, ele não é um beneficiário de políticas, ele é um titular de direito à alimentação. Então por isso essa política ela é importante para o Estado de São Paulo, ela está alinhada num contexto desde a Constituição Federal até mesmo a própria Política Nacional de Segurança Alimentar, a chamada LOSAN, a Lei 11.346, de 2006, que trata dessa vertente. E o projeto de lei aqui em discussão, proposto pela deputada Célia Leão, que também tramita par e passo com uma iniciativa federal do deputado Arnaldo Jardim, deputado aqui do Estado de São Paulo, ela será muito importante para nós aprofundarmos essas políticas do ponto de vista de ter um arcabouço jurídico legal para nos dar garantia. O Estado de São Paulo, se vocês me permitem, só para a gente falar da questão da fome, nós temos políticas importantes, políticas que São Paulo dá exemplo ao Brasil, que é o Bom Prato, Viva Leite, algo que tem sido uma política perene, que está ali na ponta, mas uma política como essa, proposta e sem dúvida nenhuma será aprovada aqui na Assembleia, nos permitirá fazer muito mais. Juliana, esse programa que você representa, o Ajuda Alimentando, é um dos protagonistas nesse trabalho de fazer mudar esse cenário. Como é que funciona? Então, o programa ele existe já há cerca de 16, 17 anos. Ele foi fundado pela comunidade judaica, então são voluntárias judias. E ele surgiu juntamente com outros programas que têm a mesma função, mais ou menos na mesma época, talvez até devido ao surgimento dessas políticas, né, no país. E aí o programa, o intuito do programa é captar alimento, então a gente retira alimento de vários locais, por exemplo, públicos, privados, e a gente doa para instituições que necessitam. Então o público que a gente atende é desde crianças, adolescentes, idosos, da Grande São Paulo, na verdade. Então a gente retira alimento que estariam impróprios para venda, para comercialização, mas adequados para o consumo e distribui para essas instituições que necessitam desse alimento. Quantas pessoas beneficiadas e quanto tempo tem o programa? O programa tem cerca de 16 anos, 16, 17 anos, surgiu no início dos anos 2000. A gente atende hoje 24 instituições, a gente complementa cerca de 5.000 refeições semanais e a gente atende cerca de 4.500 a 5.000 pessoas semana. Karen, e o papel da Associação Brasileira de Nutrição nessa tarefa? Então, a ASBRAN, a Associação Brasileira de Nutrição, ela defende muito a questão, principalmente falando dos alimentos. A gente conversou, a Juliana falou bastante sobre a doação dos hortifrutis, porque quando a gente tem um investimento maior na parte de produção de agricultura familiar, quando você tem um estímulo maior desse tipo de produtor, você tem uma melhora da economia de um modo geral, porque você tem a melhora da economia do agricultor, e você tem também o beneficiamento daquelas pessoas que vão estar recebendo mais esse tipo de produto, esse tipo de alimento, que vai trazer mais saúde para o indivíduo, né? Então, a gente incentiva muito essa questão de aumentar o consumo de hortifruti, sim, e é uma das coisas que a gente consegue fazer um programa de distribuição, uma captação e distribuição maior. Sabe-se hoje, alguns estudos demonstram que mais de 60% dos alimentos que são descartados, eles são descartados por falhas no momento da colheita, armazenamento e distribuição.
Então, até o consumo final e o distribuidor final, o comercializador final lá do produto, do hortifruti, ele até tem um volume grande de desperdício, porém, o desperdício anterior é maior ainda. Então, se a gente tiver, como fala nessas diretrizes que vem nessa política, né, um dos focos, um dos eixos, nessa parte de incentivo à agricultura familiar, incentivo a esse tipo de produção, eu acho que isso seria fundamental para você, porque você ensinando as pessoas a trabalhar, a ter um manuseio, a uma colheita mais eficiente, a um armazenamento mais eficiente. Nós temos políticas, se a gente tiver políticas que vão incentivar a orientação para a gente ter uma colheita, um plantio, uma colheita e um armazenamento de forma mais adequada e sustentável, com tudo isso, a gente vai ter realmente melhora, com certeza, desses índices de consumo de hortifruti, consumo de todos esses produtos que hoje são tão baixos aqui, não só em São Paulo, mas no Brasil. Deputada Célia Leão, pegando o gancho aqui da Karen, e antes de falar exatamente o que estabelece o seu projeto, tem um número aqui, é o seguinte: o Brasil é o 4º produtor mundial de alimentos, esse é o ponto 1. O que sai das plantações e da indústria alimentícia é suficiente para atender toda a população uma vez e meia. Porém, o Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam comida. Esse é o ponto 2. 64% do que é plantado no Brasil se perde no caminho da produção até a cozinha. E o Brasil é o 6º país mais desnutrido. Como é que a gente explica essa relação entre suficiência de alimentos e fome e desnutrição? Mauro, primeiro dizer da alegria de poder estar no programa aqui e discutir, né, em discussão, com pessoas abalizadas, competentes e que trabalham nessa área já há algum tempo, entendem do assunto, né? A Karen, a Juliana, o Valverde, são pessoas comprometidas com essa questão, porque fome é o tipo do assunto que todo mundo fala todo dia, né? Até na nossa casa. Todo mundo fala, estou com fome. Né? Chegou a hora do almoço, do jantar, do lanche, café da manhã, dormiu tarde, não comeu. Quer dizer, a fome não é aquela vontade de comer ou a necessidade de que você tem de comer num horário X do dia. Porque se você não comer, você fica mais meia hora, mais 1 hora, mais 3, mais 4, pode até ficar meio assim, mas vai. A fome é aquele que quer comer, além de precisar, obviamente, e não tem o que comer. Então, debater essa questão é absolutamente, eu diria que não é necessário, é imprescindível. Né? O nosso projeto ele vem exatamente nessa direção, para que haja um debate na sociedade, não só para suscitar o debate na sociedade ao projeto, mas de fato para ter uma política estadual de combate e erradicação à fome, e para fazer com que a sociedade também tenha consciência disso. Os números que você nos traz, eles são alarmantes, ou seja, o Brasil produz e produz muito, até 1,5 vezes para a necessidade de todos nós, 210 milhões de brasileiros. Estamos no ranking mundial de 6º ou 8º. De 6º mais desnutrido. Pois é, mais desnutrido do mundo. Calcula como é que é essa história. E tem aí o outro dado da ONU, que 1/3 de tudo que se produz no mundo é jogado fora de alguma forma. Então, os números não estão batendo. 2 e 2 não está dando 4. E esse é o problema. E quando 2 e 2 não dá 4 na área da alimentação, nós temos também o outro número que chega a 2 bilhões de pessoas mal alimentadas no mundo e quase 850 ou quase 900 milhões de pessoas não alimentadas. E tem aí os números de cada não sei quantos minutos, tal, morre alguém porque não comeu. Então, o caso é grave. Se a gente vai falar sobre política, sobre violência, sobre saúde, sobre educação, sobre turismo, sobre meio ambiente, sempre tem tema, porque são esses temas todos que fazem o dia a dia da sociedade. Né? O nosso viver de acordar e dormir, a gente perpassa por todos esses temas. Mas quando a gente fala de alimento e o lado ruim disso, a fome, não tem nem que pensar em saúde, nem educação, nem nada, porque se o sujeito não tem o que comer, não consegue, sucumbe, não consegue nem viver. Então, nosso projeto é nessa direção. Eu vejo que entidades, associações, conselhos se movimentam hoje no mundo, não é só uma questão do Brasil. O Brasil é um país em desenvolvimento, é um país importante, é um país em crescimento. Não vamos chamar de país de terceiro mundo, porque eu acho que esse momento já passou do Brasil, mas é um país ainda que tem índices, se não iguais, muito parecidos com esses países que a gente, quando assiste, fala: nossa, que absurdo a África, nossa, que absurdo a Índia, nossa, que absurdo o Brasil. Não é? E é por causa desse absurdo que a gente tem que ter um movimento. E o movimento do projeto vem junto
com também o projeto Sinergia, né, que faz as pessoas se movimentarem nessa direção, com a doutora Rosana, com o Governo do Estado, com a Secretaria de Agricultura do Estado, que hoje é muito bem cuidada, administrada pelo Arnaldo Jardim, que é o nosso deputado federal, mas que é o nosso secretário de Estado. Quer dizer, mesmo com tudo isso, a gente ainda tem problemas. E não é que tem problemas lá no Nordeste, que de vez em quando aparece na televisão, nesses programas aí, que passa todo final de semana, que tem gente comendo calango. Bom, lá também tem isso. Mas acontece aqui também no estado de São Paulo, né? Então a gente tem que correr contra o tempo para que essas coisas sejam resolvidas aí. Não é que está na hora, passou da hora. Temos que correr com esse assunto. Juliana, qual é a diferença entre perda de alimento e desperdício? O desperdício é quando se tem a perda, mas seria um alimento que daria para o consumo, por exemplo. Então você desperdiçou um alimento que seria próprio para o consumo. E a perda é quando ela acontece, como eu posso explicar? A perda é quando ela acontece antes de ter, por exemplo, antes dela ficar imprópria, por exemplo, para o consumo. Um alimento mal utilizado pode se considerar um desperdício? Sim. Jogar comida fora. Exato. Você se serve, por exemplo, não Exato. come tudo, isso é o desperdício. Exato. Não é a perda. Isso. Né? A perda é aquilo que acontece entre a produção e a mesa do consumidor. Juliana, eu só queria pegar essa questão da perda, né, do alimento, do desperdício, aliás. E a gente está aqui com um professor que é o Valverde, e não é carinho, é professor mesmo também nessa matéria, em outras também, para dizer isso. Quer dizer, nós estamos vendo todos os dias. É só entrar num shopping, adoro shopping, nada contra shopping, né? É um modelo hoje no mundo de entretenimento também, etc., além de geração de emprego e renda. Mas em qualquer praça de alimentação que você vá, qualquer uma de qualquer nível de shopping, e as pessoas vão comer. Elas sempre pedem mais ou vêm mais do que elas aguentam. E você joga comida limpa no lixo, limpa. Qualquer um da mesa do lado comeria, se você pudesse passar comida. Não precisa ser só shopping. Em qualquer restaurante de qualquer classe social que você possa também participar. Você tem um número enorme de pratos servidos que depois vão para o lixo. Quer dizer, isso é absolutamente inadmissível quando você vê que tem gente que não tem o que comer. Então, eu não sei muito bem, eu acho que esse debate um pouco do nosso projeto, um pouco das entidades, do Alimentando, né, do Conceia, é um pouco para a gente achar como é que a gente tem que falar com o dono do restaurante, tem que sentar lá com ele e conversar com ele, ou tem que falar com o garçom, ou conversa com o gerente. E tem que ir lá no shopping falar com quem? Com o gerente do shopping para não jogar comida fora? E em casa, como é que faz? Fala com o pai, com a mãe, com os filhos, ou com a funcionária que cuida. Eu sei que os alimentos estão indo embora e as coisas a gente não consegue frear. Parece uma torneira aberta com aquele cano meio furado, que a água vai saindo assim, né? Parece desenho. Isso acontece. Então, eu, na verdade, não sei muito bem como organizar isso. São vários pontos que a gente tem que focar. Por exemplo, tem desde um comerciante, ou sei lá, por exemplo, um dono de um restaurante que produz muito, ele produz exageradamente com medo de faltar para o cliente, desde o cliente que consome, né, pede em excesso e não consome nem metade também, vai para o lixo, e tem a questão da produção. Então, durante o processo, desde a produção, o transporte, o armazenamento, esse processo, ele também tem uma perda, assim como a Karen disse. Então, acho que em todo, até chegar no consumidor final, até o consumo final do alimento, todo esse processo tem uma perda significativa. Então, a conscientização tem que tocar e abranger todo esse processo. Posso fazer um adendo Claro. do que a senhora falou? Essa questão da fome, do passar fome, acho que é uma coisa importante da gente ressaltar, que a Asbran também foca bastante nisso, é a questão do que está sendo consumido. Porque a fome, a desnutrição, diferente do que a gente fala muitas vezes, do que a gente acha, na verdade, que é a pessoa simplesmente com inanição, sem ter absolutamente nada para comer, a pessoa se alimentando de forma inadequada, consumindo alimentos que não são saudáveis. Então, você pode ter uma desnutrição por carências de micronutrientes, como vitamina A, deficiência de ferro. Isso é muito grave. E hoje em dia quase não se tem pesquisas aqui no Brasil falando sobre isso. Existem programas federais de suplementação nas unidades básicas
práticas de saúde, isso é uma realidade já no Brasil há alguns anos, porém a gente está suplementando de forma medicamentosa porque a gente não está comendo. A gente não está dando para as nossas, principalmente as nossas crianças, as nossas gestantes, elas todas, todo mundo está recebendo suplementação medicamentosa porque a alimentação não é adequada, porque a gente não faz consumo adequado, por isso eu foquei tanto no hortifruti. Então, quando a gente fala do incentivo à alimentação, do incentivo a verificar como que a gente vai trabalhar isso com a indústria, com os produtores de alimentos, mas assim, principalmente focando naqueles alimentos que a gente quer que a população consuma. A gente tem hoje, todo mundo hoje fala muito de obesidade, porque realmente é uma realidade. Acabou de sair uma pesquisa nova, né, que diz que mais de 50% da nossa população brasileira apresenta algum grau de excesso de peso, que é um número muito alarmante. E aí você vê, no estado de São Paulo, a gente tem em torno de 4% de desnutrição. Aí fala, poxa, mas é muito pequeno, a gente não vai, não é tanto, por que investir nisso? Muitas vezes as pessoas questionam, então você não tem estudo em cima disso hoje em dia recente, você vai pesquisar, quase não tem, e aí a gente tem o quê? Eu estava levantando uns dados de umas associações, assim como a que a Juliana trabalha, eles fizeram um levantamento há um tempo atrás em bolsões de pobreza na cidade de São Paulo, eu não estou nem falando do estado, que tem lugares ainda mais carentes, estou falando da cidade de São Paulo, que é uma metrópole, uma das maiores metrópoles do mundo, né? E você tem bolsões de pobreza, como favelas, cortiços, de 20% a 30%, se eu não estou enganada, de desnutrição infantil. São números muito alarmantes, né? Muito preocupantes. Então, você tem, no meio de uma metrópole, essas crianças não têm acesso. Você está na TV Assembleia SP, este é o programa Em Discussão. Estamos falando hoje sobre o projeto de lei de autoria da deputada Célia Leão, do PSDB, que institui e estabelece diretrizes para a política estadual de erradicação da fome e de promoção da função social dos alimentos no Estado. Nós vamos para o intervalo, voltamos já. De volta na TV Assembleia SP com o programa Em Discussão, falando sobre o projeto de lei de autoria da deputada Célia Leão, do PSDB, que institui e estabelece diretrizes para a política estadual de erradicação da fome e de promoção da função social dos alimentos no estado de São Paulo. Professor Valverde, em 2010, a alimentação se tornou um direito constitucional no Brasil. As pessoas têm o conhecimento desse direito? Olha, cabe a nós aqui, poder público, né, falando da perspectiva do poder público, garantir, né, sendo um direito constitucional, cabe, e aí o debate aqui, já pegar o que a Karen mencionou da agricultura familiar, a referência de desperdício, perda, tudo que tem falado, que você iniciou, Mauro, falando dos objetivos do desenvolvimento sustentável, o Estado de São Paulo tem sido muito objetivo dentro dessa agenda e tratado com muito rigor. O governador Geraldo Alckmin tem nos orientado a implementar essa agenda da segurança alimentar na perspectiva de uma agenda contemporânea. O que quer dizer isso? Não é só nós não estamos no momento de só tratar o combate à fome, matar a fome das pessoas, mas passa por garantir um produto, um alimento saudável, passa por reforçar, apoiar todas as ações da agricultura familiar. E o Estado de São Paulo tem um programa muito interessante, a deputada Célia é uma entusiasta desse tema, que é o PEPAS, é o Programa Paulista de Agricultura de Interesse Social, né? Que tem permitido, tem dado fôlego, inclusive financeiro, tecnológico, para que os nossos pequenos agricultores promovam essa alimentação. Passa, e aí algo que está mais próximo aqui de nós, dessa interface da segurança alimentar com a questão da agricultura, da segurança alimentar e a sua inter-relação com o meio ambiente. Porque quando a gente fala em desperdício de alimento, ele vai se tornar um resíduo, um resíduo sólido, ou um rejeito, né? Ele, quando se torna um resíduo sólido, a gente tem o papel de tratá-lo numa compostagem, com isso a gente aumenta o ciclo de vida desse resíduo. Mas quando você chega a um rejeito, aí ele não tem mais jeito, aí ele tem que ir para um aterro, algo que desperdiça o nosso recurso natural. É a questão da segurança alimentar e essa agenda da assistência social, que também é o combate mais direto. E
acho que foi aqui também que move muito, que torna muito importante esse debate, é a inter-relação da segurança alimentar com a saúde pública. A Karen mencionou a questão da obesidade, e eu quero me ater dentro desses dados, aprofundar um pouco mais a questão da obesidade infantil, porque se percebeu dentro desse estudo o aumento da obesidade infantil e da obesidade entre as mulheres, né? Não que nos homens não tenha acontecido, mas aconteceu. Então, dentro de garantir esse direito, e aí também outro dado da ONU, da FAO, é que mostra que se no mundo nós temos 900 milhões de pessoas com fome em estado de insegurança alimentar, nós temos também, perto disso, 800 milhões de pessoas que estão com sobrepeso ou obesidade. Então, garantir um alimento, que é esse direito constitucional, mas o Estado de São Paulo tem pensado além. Temos procurado garantir um alimento saudável, né? Então, essa é a nossa linha. Até para deixar claro que assim, a obesidade também é uma insegurança alimentar. Né? Não é só a desnutrição que é uma insegurança alimentar. E você pode ter um obeso desnutrido. Sim, porque como eu falei, as carências dos micronutrientes, como deficiência de ferro, é muito comum a gente pegar um obeso, uma pessoa com sobrepeso e com uma carência de ferro, com anemia ferropriva, por exemplo. Sim. Deputado, ainda na questão de que a alimentação é um direito previsto na Constituição brasileira desde 2010, eu vou pegar aqui um ponto aqui da justificativa do seu projeto. A senhora diz: há que se ter em mente que o atual patamar de produção mundial de alimentos é suficiente para alimentar quase o dobro da população do nosso planeta e que a fome subtrai a dignidade e o direito à vida de milhões de pessoas no mundo todo. Infelizmente, o Brasil faz parte dessa trágica realidade. Este faminto, aquele que tem fome e não tem o que comer, considerando este aspecto, ele pode processar o Estado maior, o Estado brasileiro, por isso? Como é que ele garante esse direito? Para onde ele pode correr? Poder ele pode, dever ele deve, fazer jamais fará. Né? Nós estamos falando de uma pessoa que não vai ter, se não tem acesso ao alimento, certamente não tem acesso à informação, certamente não teve acesso à educação. Então, nós estamos falando de uma pessoa, de uma família, de um grupo familiar, alijado do processo de desenvolvimento da sociedade. Deve ser um pouco esse o cenário que eu imagino, o grupo de pessoas que você está se referindo. A Constituição Federal nos garante vida digna, né? A nossa lei maior, eu sou legisladora, obviamente como deputada do Estado de São Paulo, eu sou advogada, então nada contra a lei, muito pelo contrário. Sou muito favorável à legislação, seja lá qual for, municipal, estadual, federal, decreto, seja o que for, né? Leis ordinárias, etc. A lei foi feita para o homem, não o homem para a lei. Se não tiver bom, você muda, não é o homem, você muda a lei. Então, a lei é boa para as coisas. Mas, na prática, nem sempre, lamentavelmente, ela cumpre o seu papel. A nossa Constituição Federal é a Carta Magna, é a maior lei que nós temos, é a lei mais importante, que todos os brasileiros conhecem, entre aspas, deveriam conhecer, a própria lei diz isso. Certamente, nós todos não conhecemos todas as leis, nem os deputados, fiquem tranquilos aí em casa, né, nesse momento. A Constituição diz que o nosso salário mínimo garante moradia, vestimento, alimento, transporte, farmácia, educação, turismo, lazer. Está lá. É óbvio que nós não conseguimos sobreviver com R$1.000 por mês nesse patamar de necessidade que acabamos de falar, que acabamos de dizer. É a mesma coisa o cidadão que tem direito legal, constitucional, né? Direito a ser alimentado e a ter alimento para ele, sua família, seu filho, sua avó, sua mãe, seja quem for, e ele não tem, ele vai processar o Estado? Poderia. O Estado é obrigado a cumprir, a cuidar? Mas ele jamais vai fazer isso. Então, nós que eu digo, nós sociedade, que temos essa capacidade intelectual, cultural, de espaços, de poder, né, de organização, nós é que somos responsáveis em cuidar por ele que ele não tem. Eu penso que o nosso papel é exatamente esse. Porque se deixar a ele, seja quem for esse ele, nós estamos deixando a Deus dará. Né? Deus faz por nós na oração, na bênção, no perdão, aquela coisa, cada um com a sua fé. Não vou nem entrar no questão de religião, pelo amor de Deus. Até porque em casa tudo é diferente, né? Eu sou cristã católica, meu marido é judeu, então está tudo diferente lá em casa. Mas pensando que Deus existe, possa abençoar e perdoar, Ele não vai fazer por nós. Somos nós que temos que fazer. Nós que eu digo, sociedade organizada, está aqui a Karen, está aqui a Juliana, né? Poder público,
que tem obrigação maior, porque é eleito para isso, seja prefeito, seja governador, seja presidente da República, seja senador, deputado estadual, federal, seja quem for. Né? O poder, secretarias de Estado, está aqui o Valverde, que é da Secretaria de Estado também, junto com o deputado Arnaldo Jardim, que é o nosso secretário da Agricultura, enfim. Nós temos que nos movimentar. A imprensa, né, o papel da TV Assembleia hoje nesse programa, né, em discussão e sempre discutindo muitos temas importantes, necessários, mas hoje de forma diferenciada, não porque o projeto é de nossa autoria, não é isso, mas porque é um tema que aflige a todos o tempo todo. Né? Acabamos de falar, a Karen acabou de dizer, pode ser obeso, pode ser gordinho, pode ter comida e está com necessidade alimentar, porque falta vitamina, porque tem carência de ferro, do que for. Então as pessoas estão mal informadas. A informação precisa chegar nas pessoas. Isso tem que começar a chegar em casa, mas às vezes também o pai e a mãe também não aprendeu isso, então tem que chegar na escola. E muitas vezes as crianças vão para a escola, e é um dado sabido, né? Lamentavelmente eu não estou inventando, as crianças vão para a escola não é para aprender português, matemática, ciência e geografia, elas vão para comer. Né? Então elas vão lá exatamente para isso, se faltar comida. Juliana, quais são os outros caminhos, além da escola, já citada agora pela deputada? Anteriormente ela citou esse cenário que a gente vê de desperdício nos shoppings, nas praças de alimentação. Isso acontece em muitas casas de forma escondida, que a gente nem vê. Passa pela escola. Qual seria o papel, por exemplo, da sua entidade, que além de levar o alimento, levar essa conscientização contra o desperdício? Então, só comentando um pouco a respeito disso, é muito importante ter essa consciência, né, da importância do alimento. O alimento tem que te nutrir. Então, se falta essa informação em casa, a escola é um ponto, assim, é um local extremamente de grande importância para tal. Por isso que, quando a gente cadastra instituição no nosso programa para ser beneficiado, um dos nossos focos de público são crianças. Então, assim, instituições que atendem crianças é das nossas prioridades. Nós notamos que quando a gente fica, por exemplo, um período de férias, instituições que fecham durante o final, sei lá, de férias ou períodos, né, mais longos, por exemplo, finais de ano, quando voltam as crianças estão com baixo peso. Então muda o perfil nutricional, porque ficam sem doação nesse período. Então a grande maioria vai para a instituição para se alimentar. O foco deixa de ser a educação em si. Então, isso é extremamente notável. O que eu acho que é válido, nós atuamos, por exemplo, o principal produto que a gente arrecada são os hortifrutis. Assim como a gente falou da importância deles. E que a gente distribui. Nós, além de fornecer o alimento, a gente capacita os manipuladores mensalmente para ter um melhor aproveitamento do alimento, ou um aproveitamento integral e nutricionalmente falando. Então, por exemplo, eu ministro treinamento sobre o manuseio adequado, sobre higiene, sobre armazenamento adequado, como você mantém o nutriente no alimento durante o processo de cocção, de congelamento, para que, de forma que a gente consiga aproveitar integralmente esse alimento e que a criança ou o beneficiário, seja idoso, enfim, ele receba o máximo de nutrientes possível daquele alimento. Então, a gente, além de fornecer o alimento, né, das doações, a gente tenta capacitar quem manipula, quem armazena, quem participa deste processo até chegar na mesa. Karen, quais são os alimentos mais perdidos e mais desperdiçados no Brasil? Olha, eu acho que a parte de hortifruti é mais sensível, por conta até do desconhecimento, a fragilidade do produto e principalmente do desconhecimento do produtor, né? O produtor, ele não sabe fazer uma colheita adequada para você para você danificar menos aquele alimento. Depois, na hora de armazenamento, será que ele tem local adequado para fazer o armazenamento? A gente sabe que não é obrigatório ter, por exemplo, a refrigeração, mas a gente sabe que com refrigeração você armazena por mais tempo e de forma melhor. Então você vai tendo, durante o transporte, se você não tem caixas adequadas, se você não tem o transporte adequado, por exemplo, uma fruta, uma verdura que vai batendo ali naquele container, ele vai ser danificado também. Aí chega lá para o produtor, para o comerciante que vai levar isso para o consumidor final, vai estar perdido e ele vai fazer o descarte. Tem um outro dado, uma outra pesquisa que fala que as feiras livres de São Paulo, elas descartam em média 1 tonelada de alimentos por dia.
é assustador. Eu acho que e além disso, o que nós compramos desse tipo de produto que a gente leva para nossa casa, em torno de 60% a gente joga fora. Porque são produtos muito perecíveis. E a gente não tem uma cultura e não temos conhecimentos e tecnologia suficientes, muitas vezes, para poder ter uma maior durabilidade desse tipo de produto. Né? Então, eu acho que incentivos nessa, por isso que eu falei tanto logo no início da questão do incentivo do produtor mesmo, né? Do lado da pessoa que vai plantar, da pessoa que vai cultivar, que vai colher, que depois vai fazer a distribuição, as empresas que fazem distribuição. Eu acho que seria fundamental a capacitação, né, que o pessoal da ONG faz. Eu acho que é fantástico e eu acho que isso deveria ser de uma forma geral, desde do produtor até aquela empresa que vai fazer o intermediário, até o consumidor final, né? E assim, quem trabalha, um grande problema das feiras livres hoje, não sei se fica claro, seria a questão de você ter esse intermediário. Com isso você tem muito mais perda também. Sim. Aqui na TV Assembleia SP, o programa em discussão, falando hoje sobre o projeto de lei de autoria da deputada Célia Leão, do PSDB, que institui e estabelece as diretrizes para a política estadual de erradicação da fome e também da promoção da função social dos alimentos no estado de São Paulo. Mais um intervalo, voltamos já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa em discussão, falando hoje sobre o projeto de lei de autoria da deputada Célia Leão, do PSDB, que institui e estabelece as diretrizes para a política estadual de erradicação da fome e também para a promoção da função social dos alimentos no estado de São Paulo. Professor Valverde, a gente está batendo na tecla aqui da questão do desperdício e da perda. A gente poderia ter alimento mais barato na mesa do consumidor se não fosse esse nível elevado de perda e desperdício? Não, sem dúvida nenhuma, né? A perda em vários aspectos, seja a econômica, seja a nutricional, ela poderia ser minimizada e com isso a gente potencializar essa oferta. O governo do estado de São Paulo tem feito um trabalho muito interessante no âmbito da Secretaria da Agricultura, que é fortalecer as compras públicas institucionais, ou seja, garantir que o pequeno produtor produza e que haja mercado para isso, as próprias entidades estaduais possam adquirir esse produto. E isso se tem primado e tem também buscado, na linha do que se tem falado nesse debate, buscar garantir padrão, né? Padrão de aparência do produto, padrão de qualidade, para que ele tenha cada vez mais esse potencial. Inclusive, no próprio site da Secretaria da Agricultura, agriculturasp.gov.br, na Codeagro, nós temos lá uma série de orientações para o pequeno produtor, para as cooperativas de produtores poderem fazer, inclusive adotar medidas, inclusive com treinamento pelo Instituto do Cooperativismo e Associativismo, para que nós tenhamos um produto com mais qualidade, que tenha aperfeiçoamento na logística, para que ele possa garantir, inclusive, primeiro a sustentabilidade econômica do produtor, mas que também possa chegar à mesa dos brasileiros, de uma forma geral, um preço mais saudável. Juliana, é possível termos dicas para a hora das compras? Como estabelecer ali a listinha, sem excedente, para evitar desperdício, evitar perda, a questão do excedente, que acaba, às vezes, até vencendo, passa a data de validade, você joga fora, não é? Então, eu acho que se programar hoje é muito complicado. Mas eu acho que se a pessoa, se ela se interessar um pouco mais, eu acho que é viável. Então, por exemplo, programe mais ou menos o que você vai comer, né? Se você faz suas refeições em casa, quantas pessoas são, se há a possibilidade de congelar tal alimento. Então, talvez, por exemplo, você pode, sei lá, processar, cozinhar determinado alimento, sei lá, cozinhar vários legumes, e aí, como você não vai consumi-lo, congele. E assim, que à medida que você for consumir, daqui a uma semana, 2 dias, 3 dias, enfim, você descongela e consome. Então, eu acho que esses processos de armazenamento
são itens válidos. Eu acho que se a pessoa usá-los, ela evita muito o desperdício. Calcular, como eu já falei, mais ou menos o que será consumido e procurar também sempre o que é interessante ou o que está melhor, com um preço melhor de acordo com a época. Então, determinado alimento tem um preço melhor tal época e a qualidade também é melhor em determinadas épocas do ano. É um outro ponto também interessante. Mas o armazenamento é fundamental. Então, congelar o que é viável, manter sempre refrigerado, que aumenta a vida útil do alimento, e ter um olhar assim com o próximo. Então, se você pensar que se você notou que tem um desperdício na sua casa, por exemplo, que você está comprando mais do que está consumindo, ter esse olhar, entendeu? Conseguir quantificar mais ou menos para evitar o desperdício, porque você vai evitar de várias formas. Por exemplo, você vai comprar menos, vai gastar menos, vai desperdiçar menos, então vai ser bom para a cadeia inteira. Então, pensar, calcular mais ou menos o que será consumido, saber a forma correta de armazenar, né, evitar o desperdício ou o apodrecimento desse alimento, e mantê-lo realmente refrigerado e conhecer preparações diferentes que você consiga manter a qualidade dele e apropriado para o consumo. Deputada, tem essa questão também de que muitas vezes a gente compra com os olhos, né? Aquele alimento que já tem ali um machucadinho lá, uma fruta, a salada, a gente já quer desperdiçar, não é que quer desperdiçar, a gente não quer comprar. Acho que aquilo já não serve mais. Na verdade, comprar com os olhos tem dois momentos, né? Você compra com os olhos, está ruim, você já não compra, né? Tem um escurinho na verdura, no legume, ou sei lá o quê, você já não compra. Mas também comprar com os olhos tem o outro lado da moeda, porque tudo tem dois lados na vida, né? Até a bola, tem o de dentro e de fora, tudo tem lado. É verdade. Não existe nada que não tenha lado, tudo tem lado. São as propagandas, porque a gente está falando há pouco, a Karen fala isso com muita propriedade do conhecimento, a Juliana nessa questão de processamento, do que comprar, do que comer, como que cuida de alimento, né? A tua formação é nutricionista. A gente compra por propaganda também. Quer dizer, as nossas propagandas na televisão, a televisão cumpre um papel fantástico. Acho que eu comecei o programa falando da TV Assembleia e falando aqui em discussão. Vamos discutir projetos importantes não é porque é meu, mas porque é um tema importante, como outros que passam por aqui também. Mas, por outro lado, se a televisão leva essa informação, esse debate, essa crítica, essa cobrança de nós próprios, inclusive, sobretudo, também ela oferece coisas que não são as mais adequadas e as melhores. Quando a Karen fala de obesidade infantil, nós já tivemos aqui na casa CPI nessa direção, um projeto de lei nessa direção, de alguns deputados, etc. Porque também como é que você vai conversar com a criança? Eu dou um exemplo muito prático, muito simples, e parece brincadeira, é sério. Eu tenho 3 filhos, né? Meus filhos nasceram depois do meu acidente, enfim, tudo certinho, não tem problema nenhum. O primeiro, eu falei, não vai tomar refrigerante até 2 anos, mas eu achei que 2 anos era a idade, né? Porque também a minha medicina eu mesmo me autorregulei. Bom, o segundo filho, o primeiro já tomava, porque ele já tinha 2 anos, o segundo já tinha 3. O segundo filho eu consegui enganar até 1, né? Porque o outro tomava, eu dava água, suquinho. Quando for o terceiro filho, que é uma menina filha, no 3º mês já estava o refrigerante na mamadeira, né? Ali. Por quê? Porque além de você ter em casa as crianças fazendo isso porque assistia na televisão, era a praticidade do dia. Ou seja, a gente acaba mal acostumando, mal alimentando e mal cuidando. Nós mesmos, não precisamos falar de fora, não. É aqui dentro mesmo, é como ela disse, né? É em casa que a gente compra mais, compra errado, joga fora, compra porque está escurinha a fruta, verdura. Então, eu acho que essa conscientização que nós estamos falando aqui começa com a gente. Agora, não tenha dúvida que o poder público, ele tem, além da obrigação, ele tem uma força enorme, além da obrigação, uma força enorme de regular essas possibilidades. Eu fico imaginando esses grandes entrepostos de verduras, legumes, comida, essas grandes, né, não sei, aqui chama, Campinas tem, que é a minha cidade, São Paulo também tem. Dá vontade de entrar lá dentro, botar todo mundo sentado como se fosse aula, chamar o professor Valverde e pedir para dar aula para todo mundo, porque acho que lá é uma grande agonia, não é? Você entrar nesses grandes entrepostos de armazenamento e depois de distribuição dos alimentos, não é isso? E essa questão da aparência é muito interessante, porque, primeiro, falando das compras, de como adquirir, ir também fazer compra com fome é terrível.
Porque você vai comprar muito mais do que você precisa. Você vê que às vezes as pessoas já compram comendo. Ai, deixa eu experimentar essa uva, deixa eu experimentar. Então isso também é uma questão que eu acho que não se deve nunca fazer compra, adquirir o alimento com fome, porque vai comprar exagerado. Uma outra coisa interessante, existem países na Europa que fazem eles têm uns programas de incentivo ao consumo de produtos frescos com aparência que não está tão bonito. Então, ele tem várias chamadas interessantes, por exemplo, eu sou feinho, mas sou gostoso. Então, assim, a aparência é péssima. Então, nos supermercados eles criam bancas de alimentos que a aparência não é tão boa para o consumo, ele não está lindo para ser consumido, não é atrativo, mas ele está extremamente adequado para o consumo, com um preço mais acessível. E aí eles perceberam que o desperdício desses alimentos, o descarte foi reduzido assim, significativamente. Então, eu acho que isso é uma questão interessante, porque o Brasil, eu acho que culturalmente o que é lindo é atrativo. É muito ligado ao que é, né? Assim, é muito bonito, então ele está ótimo para o consumo. Você vai em mercado, brilha. As frutas brilham, não é? Então, Parece que ilustra, né? Exato. Mas tem lugar que ilustra. Ilustra. Tem lugar que, a gente vê muito isso, né? Eles têm a indústria toda, mesmo você vê de alimentos minimamente processados, que são os hortifrutis, a indústria, o comércio, ele tem formas de colocar em que fica tudo mais bonito. Tudo fica lindo. Às vezes você vai comprar uma coisa, você nem tá querendo comprar aquilo, mas tá tão bonito. Que aí você fala, quantas pessoas já nos pegou falando assim, eu não ia comprar, mas estava tão bonito, aí eu comprei. Aí chega em casa, não vai consumir. Aí é desperdício, joga no lixo, né? E tem isso mesmo, o brasileiro, ele tem essa cultura muito forte em que tudo tem que estar bonito, desde o que é que a gente compra. Então, se tem uma manchinha, eu já não compro, ou seja, vai ser descartado, vai para o lixo. Ou então, como a Juliana tinha começado a falar, vamos montar um restaurante, que você havia comentado no início, né? Tem aquele monte de comida. Então, eu trabalhei em locais também, então você estava lá, sei lá, o almoço é servido até as 3 horas da tarde. 10 para as 3, as pessoas querem chegar e encontrar aquelas cubas cheias de alimentos, tudo muito bonito, com 15 tipos de salada, 20 tipos de pratos quentes, porque eu quero ter variedade para eu escolher. E eu quero que tudo esteja lindo naquela cuba, naquela exposição para eu consumir, né? E aí, se é 10 para as 3 horas não vai mais servir almoço, o que vai fazer com esse restante desse alimento? Karen, aproveitando que você está com a palavra, o tempo do programa se esgotando, até um minuto para a sua conclusão sobre o nosso tema, o projeto da deputada Célia Leão. Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o que a gente mais deseja para o nosso estado, para o nosso país, é uma revisão da nossa cultura através de processos de educação, quem sabe começar com as crianças mesmo, né? Das noções de educação alimentar, do que é realmente segurança alimentar, o que é uma alimentação adequada, e ter mais disseminação do conhecimento e das tecnologias para os produtores, especialmente dos produtores rurais. Valverde, sua conclusão, até um minuto. Eu quero muito agradecer pela oportunidade de estar aqui no Em Discussão, tratar dessa agenda importante, cara a todas nós. Eu quero cumprimentar a deputada Célia Leão mais uma vez pelo projeto de lei 19 de 2017. Dizer que é uma grande oportunidade para o Estado de São Paulo se equipar ainda mais do ponto de vista legal, para o fortalecimento das políticas públicas. Quero aproveitar e dizer para você em casa, peço a liberdade à deputada Célia, conheça esse projeto de lei, participe, interaja, porque ele, sem dúvida nenhuma, fará a diferença, porque ele não só prevê a erradicação da fome, mas ele trata algo moderno, algo de vanguarda, que é a questão da função social do alimento. Outro convite que eu quero te fazer, conheça o CONSEA, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Estado de São Paulo, pelo site da Secretaria de Agricultura, agricultura.sp.gov.br. Você é nosso convidado, nossa convidada a estar conosco e construir essa importante agenda para o nosso Estado. Juliana? Eu agradeço o convite e eu acho que é de extrema importância os projetos, essa lei, esse projeto de lei, para a gente tentar minimizar, da mesma forma que a gente faz, tentar minimizar a fome e o desperdício dos alimentos.
Deputada, a chave está nas suas mãos para o fechamento. Bom, primeiro eu vou fazer um projeto de lei na casa aumentando o tempo do programa, né? Tem que ser uma lei estadual que o programa tem que ter o dobro de tempo, porque é muito interessante poder participar com figuras como a Cária, a Juliana e o Valverde, aí na condição do Mauro, e poder discutir um tema tão necessário, tão moderno, tão atual, né? Tão verdadeiro, lamentavelmente, tão necessário, e a gente às vezes fica em casa só reclamando e não fazendo. Então, primeiro aqui a grande observação da informação. Sem informação nós não chegaremos a nada. O nosso projeto é bom, não porque é nosso, mas é porque é um projeto necessário, onde as políticas públicas são elas que regem uma sociedade e o seu desenvolvimento, e a forma melhor de se envolver. Então, o Estado, com esse projeto virando lei, vai ter, a partir não só da Secretaria de Agricultura, mas de todas as secretarias, né, a questão educacional, a questão de vigilância, a questão de buscar novos modelos para se atender à necessidade da fome, entre aspas, aqui no estado de São Paulo. Então é importante que as pessoas participem. Hoje o projeto ainda está em fase embrionária, no sentido que ele está na Comissão de Constituição e Justiça, vai ser debatido ali para ser aprovado. Eu não vejo nenhum ponto de inconstitucionalidade nele, mas enfim, quem decide são os deputados, para depois ir para outras comissões. Esperamos aprová-lo em breve. Do mais, só de fato agradecer mais uma vez a direção do programa e dizer que estamos aqui para o serviço e para o servir. Nós que agradecemos a presença de todos aqui nesse programa em discussão, debate de altíssimo nível, deputada, e uma excelente prestação de serviço que nós fizemos aqui. Falamos hoje sobre o projeto de lei de autoria da deputada Célia Leão, do PSDB, que institui e estabelece as diretrizes para a política estadual de erradicação da fome e também da promoção da função social dos alimentos no estado de São Paulo. Obrigado a você de casa que nos acompanhou. Até o próximo tema e fale-me sobre este programa na rede social, aí no endereço que aparece no seu vídeo. Tchau, tchau.